Olá meus amigos, tudo bem? Aqui com vocês, Laércio Dart. Hoje vamos conhecer a história do aeroporto de Congonhas. Desde os anos 20, o único aeroporto que existia na cidade de São Paulo era o Campo de Marte. Localizado às margens do rio Tietê, onde as chuvas frequentemente causavam alagamentos. Com isso, em 1935, foram feitos estudos pelo governo do estado de São Paulo com a intenção de prover a São Paulo um aeroporto que não estivesse sujeito às enchentes. A região de Congonhas, então, foi escolhida por suas condições naturais de visibilidade e drenagem, longe das áreas alagadiças. Nessa época, São Paulo tinha 1 milhão de habitantes. Após dias de negociações do britânico Luiz Romero Sanson, proprietário da empresa Autoestrada, com o dono da área escolhida, Sr. Dolor Bernardino do Carmo, foi decidido então a construção da primeira pista do aeroporto em sua propriedade. E finalmente deram início às obras do aeroporto, que foi inaugurado em 12 de abril de 1936 pela VASP. Na inauguração, a companhia VASP usou 2 aeronaves e realizou voos simultâneos entre Rio e São Paulo. Inicialmente batizado como Campo de Aviação da Companhia Autoestrada, depois por Campo da VASP, sendo adquirido pelo governo do estado, que o batizou de Aeroporto de São Paulo. No início, a pista do aeroporto de Congonhas era de barro, tinha 300 metros de comprimento e 40 metros de largura. Alguns anos depois, o governo do estado construiu a pista auxiliar e a pista principal foi aumentada. O aeroporto de Congonhas foi literalmente responsável pelas transformações e pela mudança de vida dos moradores da Zona Sul de São Paulo. O aeroporto de Congonhas teria sido motivo para que o município de Santo Amaro fosse anexado ao município de São Paulo às vésperas de sua inauguração em 1935. Qual sua opinião sobre isto? Em 1947, deu início às obras do novo terminal de passageiros do aeroporto de Congonhas. A pista principal também foi prolongada para 1.865 metros. Com uma arquitetura pré-modernista Art Deco, acontecia ali obras de um dos mais importantes aeroportos do Brasil. Lembrando que o aeroporto de Congonhas chegou bem primeiro, a especulação imobiliária veio depois, sem limites e sem leis, e mesmo assim, os poucos acidentes que houveram foram de falhas mecânicas e não do aeroporto e sua localização. E finalmente, o terminal de passageiros do aeroporto de Congonhas foi inaugurado. O saguão principal, majestoso e com projeto arquitetônico baseado no Art Deco de inspiração naval, que se tornaria um patrimônio histórico da cidade, tombado pelo Compresp. Com a construção do terminal de passageiros nos anos 50, o aeroporto de Congonhas, então localizado na estrada de Santo Amaro, hoje Washington Luiz, tornou-se um ponto turístico da capital. Na época, havia no aeroporto um concorrido restaurante e um salão de festas muito usado para bailes e formaturas. Tornou-se um hábito ir até o aeroporto, admirar os aviões, depois de tomar um cafezinho nos bares do saguão central. Conhecida como Prainha de Paulistanos, o aeroporto de Congonhas era frequentado por adultos, crianças e famílias inteiras. Iam ao local para ver as grandes aeronaves. Era a diversão de domingo para muita gente. Ver aquelas máquinas barulhentas percorrendo a pista, decolando e aterrissando, e depois apreciá-las bem de pertinho. Era uma festa
tanto para os adultos como para as crianças. Na parte de cima à direita, podemos ver a multidão de pessoas na famosa prainha de Congonhas, anos 50. Atualmente, voar é uma coisa comum, assim como ir ao shopping ou à praia, mas nem sempre foi assim. E um dos programas preferidos de se fazer em São Paulo para os paulistanos era frequentar os espaços do aeroporto de Congonhas. O glamour do aeroporto e das viagens eram as aeromoças. Uma elegância perfeita, percorrendo o saguão do aeroporto. Caminhavam com uma postura impecável e uniformes meticulosamente alinhados. Saias justas e jaquetas estruturadas são a personificação e a sofisticação da época. A tripulação é formada por pilotos e comissários. São responsáveis primordialmente pela segurança, salvaguarda e bem-estar dos passageiros. Eles atuam na condução da aeronave, procedimentos de emergência, primeiros socorros e atendimento de bordo, seguindo rigorosas normas da ANAC. Segurança em primeiro lugar. Comissários inspecionam a cabine antes da decolagem, orientam sobre medidas de segurança, monitoram turbulências e gerenciam comportamentos indisciplinados. Enquanto isso, homens de terno e mulheres de tailleur aguardam seus voos como se estivessem indo a um compromisso de gala, não a uma simples viagem. Ainda nos anos 50, foi inaugurada também a torre de controle do aeroporto de Congonhas, que operou até o ano de 2013. Tinha apenas 22 metros de altura. A estrutura histórica tornou-se obsoleta diante do aumento do tráfego, sendo substituída por uma nova, de 44 metros, equivalente a um prédio de 10 andares. Em 1957, chegou no aeroporto de Congonhas o primeiro jato de passageiros com turbinas na fuselagem. As pessoas foram à pista para ver a novidade de perto. Era o famoso Caravelle. O Caravelle era um dos aviões mais modernos do mundo na época. Vamos conhecer um pouco sobre ele. Comprimento 32 metros, envergadura da asa 34,3 metros, altura 8 metros 72 centímetros, velocidade 734 km por hora, altitude máxima 11.978 metros, lotação 144 passageiros. Outras grandes aeronaves também circularam pelo aeroporto de Congonhas entre os anos 50 e anos 70. Bombeiros no aeroporto de Congonhas. O Corpo de Bombeiros do aeroporto de Congonhas foi inicialmente instalado em 8 de dezembro de 1951, com efetivo de 14 bombeiros militares, sendo o precursor do Serviço de Combate a Incêndios Aeroportuários no Brasil. Com o passar dos anos, passou por várias designações. Até dezembro de 1975, era denominado 5ª Companhia de Incêndio. A partir desta data, passou a denominar-se 5º Grupamento de Incêndio, inicialmente instalado no porão do casarão da Avenida Domingos de Moraes. Em 29 de novembro de 1979, a sede do 5º Grupamento foi transferida para Guarulhos. Assim, o posto do aeroporto passou a pertencer ao 4º Grupamento, tendo suas novas instalações construídas dentro do aeroporto de Congonhas e inaugurado em 1º de janeiro de 1984. O aeroporto de Congonhas não teve apenas momentos bons, mas também momentos difíceis,
alguns acidentes que marcaram sua história. Na tarde do dia 2 de novembro de 1957, a aeronave de modelo Douglas DC-4 da empresa Real Aerovias decolou do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro e, na sequência, para Miami. 20 minutos depois da decolagem, um dos 4 motores da aeronave incendiou e o risco de explosão era grande. Com muita habilidade da tripulação e do piloto Heinz, aconteceu o pouso no mar, próximo à Praia da Baleia, entre as cidades de Bertioga e São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Resgatados pelos pescadores da região com seus barcos, todos os passageiros e tripulantes escaparam ilesos. Logo em seguida, o avião afundou e nunca foi resgatado. Outro acidente aconteceu em 31 de março de 1967. Um avião da VASP teve dificuldades para parar e acabou na beira do barranco. A aeronave tinha 2 passageiros e 5 tripulantes. Ninguém se feriu. Mas, infelizmente, o pior estava por vir. No dia 17 de julho de 2007, aconteceu uma tragédia com o voo 354 da TAM. Um Airbus A320 da TAM, com 187 pessoas a bordo, partiu do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Chovia muito naquele dia, havia muita água na pista. Apenas a transcrição da conversa do piloto com a torre foi liberada. Irei narrar este pequeno trecho. Piloto 1. Lembre-se que temos apenas um reverso. Piloto 2 responde: sim, nós temos o esquerdo. Piloto 1 pergunta à torre: TAM em aproximação final a 2 milhas de distância. Poderia confirmar condições? Torre responde: a pista está molhada e escorregadia. A torre responde novamente: TAM 354. 35 esquerda, autorizada para pousar. A pista está molhada e escorregadia. O vento é 330 a 8 nós. Ao pousar. Piloto 1. Reverso 1 apenas. Spoilers nada. Piloto 2. Olhe isso. Desacelera, desacelera. Piloto 1. Eu não consigo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Piloto 2. Vai, vai, vira, vira. Torre. Ah, não. A pista estava sem grooving, que nada mais é do que ranhuras que ajudam no escoamento da água. Por ser uma pista relativamente curta, comparando a outros aeroportos como Guarulhos e Viracopos, este item deveria ser obrigatório neste aeroporto. O piloto tentou frear, não conseguiu. Derrapou e tentou arremeter. Sem sucesso. O avião atravessou a Avenida Washington Luiz e colidiu com o prédio da própria companhia da TAM. Nesta imagem, podemos ver as marcas dos pneus antes da aeronave colidir. Um desastre que resultou em 199 mortes, sendo 181 passageiros, 6 tripulantes e 12 pessoas em solo. Não sou especialista em aviação, mas gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre este acidente. Sem palavras técnicas, apenas o português claro. Qual foi o erro? Foram os pilotos? Foi a torre de controle? Foram as más condições da pista naquele dia? Ou foi a ganância por dinheiro? Se a pista é curta, está chovendo forte, não tem grooving na pista e ela está encharcada, ora pois, vamos desviar essas aeronaves para Guarulhos, para que não corram riscos de sofrer algum acidente, não é verdade? O mais importante da aviação é que a tripulação e os passageiros voltem para suas famílias vivos. O resto é conversa furada. Como eu disse, não sou especialista. Sou um mero admirador da aviação e faço minhas viagens também.
Peço a você, meu caro amigo, que deixe sua opinião sobre este acidente nos comentários. Foi esta a aeronave que sofreu acidente em Congonhas. Esta imagem foi tirada um mês antes, no aeroporto de Guarulhos. Outra situação triste da aviação e do aeroporto de Congonhas foi ver os aviões da VASP abandonados. Lembrando que foi a VASP que inaugurou o aeroporto de Congonhas em 1935. A VASP foi fundada em 1933, com apenas 2 pequenos aviões. Inicialmente era chamada de Aeroexpresso São Paulo. Fazia rotas entre São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. Um começo difícil para a VASP. Ela operava com déficit por conta do baixo número de passageiros, pois os modelos de avião que ela possuía transportavam apenas 3 passageiros. A empresa rapidamente expandiu suas operações, abrindo novas rotas e adquirindo novas aeronaves. Se tornou a maior da América do Sul em 1976. Nos anos 80, a VASP também começou a operar com aeronaves Airbus A300, com capacidade para 234 passageiros. Com o tempo, as dificuldades chegaram. A VASP enfrentou problemas financeiros, principalmente devido à desvalorização da moeda em 1995 e a concorrência de outras companhias aéreas. Em 1995, com dívida de 750 milhões, a VASP foi privatizada pelo governo do estado. Cheia de dívidas, processos e de um crescimento desestruturado, a VASP começou a dar sinais evidentes de falência. A empresa deixou de pagar obrigações, salários, leasings, até taxas de navegação e foi cancelando rotas internacionais. Sem dinheiro, a VASP começa a encostar os jatos, que aos poucos forneciam peças a outras aeronaves ainda em operação. Mais de 15 mil funcionários entraram com ações trabalhistas, uma dívida que chegou a 3 bilhões. Em 2008, a VASP teve sua falência decretada. Eu sou Laércio Dart. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.